Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, por esta oportunidade nos concedida, por mais esta bênção, por mais esta iluminação. E para falarmos aqui mais um pouco, começando por agradecer ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe Ágla, Quatai 108, aos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, Pai Todo-Poderoso, pretos velhos, pretas velhas, as lindas, belas, maravilhosas, magníficas princesas doutrinárias, cavaleiros e ministros, e todos os outros espíritos que nos vêm auxiliar fora destas roupagens. E para começar, nada melhor do que a vida fora do mundo físico, que é a encarnação. Como será feita a encarnação afinal? E começando por uma frase que Jesus, divino e amado Mestre, proferiu, disse neste plano físico, porque quando passou nesta terra, nessa era que já nos parece longínqua, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Desta forma, a expressão é o paradigma de referência para a crença na habitabilidade de outros mundos, outros planos, outras esferas. Mas pouco ou nada sabemos como os espíritos moram nessas paragens, nessas moradas, nesses planos, nessas dimensões, como são os seus corpos fluídicos ou a sua vida social. Admitindo a reencarnação, teremos que acreditar que o espírito vem de algum lugar muito bem organizado e no âmbito de um planejamento reencarnatório. A literatura espírita, que eu olhei logo para ali, a literatura espírita nos traz muitas revelações, às quais devidamente esclarecidas do formalismo humano. Se nós nos interiorizarmos perfeitamente aos objetivos desta doutrina, assim podemos aceitar que o espírito vem de um sono hibernal e que traz no seu amago, do seu ser, a memória sintética das experiências anteriores. Porque também muitos sabemos que somos espíritos imperfeitos. Trazemos já uma grande herança, uma grande carga, uma grande dívida. Por isso aparecem os cobradores, os obsessores. Bom, mas isso... Então já trazemos experiências anteriores. Então ele vem para o planeta físico, para a Terra, a fim de completar o ciclo dessas experiências, retificar os erros de sua trajetória ou retomar
a tarefa muitas das vezes interrompida em encarnações anteriores. Porque além da razão do espírito vir para a Terra, existem muitas perguntas em torno das finalidades da existência humana. E nós queremos, porém, que as respostas serão sempre aleatórias, porque se trata de especulação da mente divina, fora da nossa capacidade, da psicologia. Mas, em todo o caso, se o espírito traz consigo a sua memória de atividades anteriores, então temos que aceitar ser a atual, a resultante dessas experiências, desse condicionamento, porque o equilíbrio do homem consiste justamente em harmonizar as suas 3 faixas vibratórias com o seu mapa. E desse roteiro, o ser humano só é equilibrado quando vive em paz consigo mesmo, com os caminhos que escolheu anteriormente, com a trajetória do seu propósito. E aqui o processo reencarnatório é a morte às avessas. É a exaustão da vivência em determinada faixa e o início em outra faixa. O espírito deixa um mundo e penetra em outro. O sistema gestatório é a forma mais perfeita para essa transferência. As vibrações súteis que presidem à fecundação e à formação do ser têm justamente as condições estáticas do ponto morto. Do ponto de vista da física, o anseio que preside a alma de retorno às origens, a imensa saudade das condições pré-natais tem a sua origem nesses momentos de não ser que vão desde o ato do amor até ao ato do nascimento. Quando cessa o não ser, não existir. E se chora por se tornar um ser que passa a existir. É o mistério do amor. É o mistério do amor, é o mistério da criação. E dessa forma é o mistério da criação. E dessa forma vamos falar já agora de guias e mentores. De guias e mentores. E no vasto planejamento sideral, o ser tem a sua reentrada no planeta bem delineada. Todos nós, bem delineada. E como acervo, nós trazemos connosco as conquistas de nossa trajetória anterior, de todos os recantos do universo, onde este espírito por algum sítio já tenha passado, embora seja único na complexidade do seu
vir a ser constante a sua existência, é sempre relacionada com outros seres que também fazem as suas trajetórias. Então, o ser percorre os trechos diversos com seres variados. Porém, sempre ligados entre si no caminho maior. Assim, os núcleos, os átomos, as moléculas, as células, as falanges de espíritos afins, em gigantesco concerto, percorrem o universo, formando hierarquias infinitas. Uns são instrutores, como nós temos na nossa doutrina. Uns são instrutores, outros são iniciados, outros são elevados, outros são... e por aí vai. Então, assim sendo, uns são instrutores de outros. Alguns num plano, outros noutro. Alguns até descendo para o vértice involutivo, outros subindo, evoluindo para a sua meta evolutiva. E os guias e mentores são os espíritos responsáveis pela nossa etapa terrena. De outros espíritos, o mentor é o espírito zelador do programa que o nosso espírito delineou para si na presente encarnação, como se fosse o engenheiro que acompanha a obra em seu andamento, em sua evolução. Ele assiste o espírito na sua personalidade transitória, obrigado sempre a respeitar o livre arbítrio do seu tutelado. Como eu sempre friso aqui, ele usa de todos os meios possíveis para que nós obedeçamos à planta que nós fizemos do nosso planejamento, à planta da obra, sem arranhar, sem triscar, sem a nossa liberdade. Um espírito pode ser o mentor de vários espíritos, embora se apresente a cada um deles com uma roupagem diferente. Guias são espíritos amigos do ser encarnado, que o ajudam na realização de sua missão. O mentor é o responsável pelo destino kármico e pelo êxito de uma existência. Desta forma, a vida na Terra é como se fôssemos tirar um curso para uma universidade. O aluno somos nós, escolhe as matérias, faz todas as provas, escritas, orais, todas as provas, e sai com o seu diploma. Ou não, conforme tenha sido bom ou mau aluno aqui na Terra. Então o mentor equivale ao reitor e os guias
são como os professores, como na escola. A vida terrena, a vida neste planeta, é livre e depende do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio do homem, da mulher, do ser físico. E no mediunismo, o mentor é o espírito que assiste o médium na sua vida e com ele trabalha em suas linhas mestras. Já os guias são os espíritos que trabalham com os médiuns na execução de suas mediunidades. Assim como os professores na Terra têm muitos alunos, os mentores celestiais também têm muitos tutelados e os guias muitos alunos. E aqui entramos na receptividade dos seres humanos. O ser físico, o aparelho humano, é o mais complexo e sensível receptor e transmissor da natureza. Todos os outros animais têm alguns sentidos mais apurados do que nós, como por exemplo, como o cão, como por exemplo a borboleta, porém sempre no mundo de especialização ou finalidade restrita, que são efeitos ao plano denso da organização física. Desta forma há muitos mistérios nos mundos animal, vegetal e mineral que ainda não foram decifrados pelo homem. Mas verifica-se que as ações são sempre relacionadas com a sobrevivência física, a sobrevivência do indivíduo da sua espécie. E aqui a ciência nos mostra isso cada vez com maior clareza. As deficiências do homem são apenas aparentes, porque nós não conseguimos perceber o som tão bem como um cão. Mas a sua capacidade seletiva lhe permite registar mais do que o simples cão. Verifica-se então que a natureza tomou cuidados especiais em preservar a tónica humana para a gama sensorial estritamente indispensável para a vivência física. As portas da percepção nos mostra como a função enzimática é redutora dos sentidos. O hábito de se fechar os olhos para se concentrarmos em algo especial evidencia isso com muita propriedade e frequência. Procedemos assim para eliminar os estímulos visuais do exterior e com isso nos tornamos mais sensíveis aos estímulos da memória. E para sermos mais receptivos ao nosso mundo psicológico,
diminuímos assim o máximo de recepções aos processos físicos, porque somos senhores da técnica seletiva e atendemos ao mundo físico ou ao mundo psicológico conforme os nossos interesses. Tudo isto para mostrar o que fazemos para a recepção às emissões do nosso mundo espiritual e como melhorar essa técnica seletiva, a receptividade mediúnica. A mediunidade é uma forma de energia, partículas em movimento e, portanto, condutora. A sua vibração supera as dos mundos físicos e psicológicos. As coisas que acontecem pelo processo mediúnico são muito mais rápidas que as que acontecem no mundo físico ou no psíquico. Por exemplo, um homem está vivendo isto e é digerindo, movimentando e por aí vai. O seu cérebro, o nosso cérebro, está pensando e os processos são independentemente com certa sintonia. Mas o nosso corpo vibratório do nosso pensamento é sempre mais rápido que o da nossa vivência física, porque ele pensa ou faz de acordo com o nosso interesse, no momento certo. O nosso campo consciencial está focalizando numa ou noutra forma de ação. Pensar ou fazer são apenas formas de ação. Desta forma, enquanto pensamos ou agimos, o nosso espírito também age através do processo mediúnico. A nossa ação é semelhante à do mágico, que tira, por exemplo, a toalha